Shalom, amados. Hoje quero trazer um estudo baseado na história e na revolta de Corá. Creio que esse seja um texto muito importante e que é rico em conhecimento para que possamos aplicar em nossas vidas. Caso queira acompanhar a leitura, estarei lendo Bemidbar, capítulo 16, que significa no deserto, mas foi traduzido como Números. A versão da Bíblia que estou lendo é a Bíblia israelita com os nomes restaurados. Versículo 1. Ora, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filho de Reuvém, tomando certos homens, levantaram-se perante Moshe, juntamente com 250 homens dos israelitas, príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. E, ajuntando-se contra Moshe e Aarão, disseram-lhes: Demais é o que vos arrogais a vocês, visto que toda a congregação é santa, todos eles são Kadoshim, e Iá está no meio deles. Por que vós elevais sobre a assembleia de Iá? Aqui está o primeiro ponto importante desse texto: a insubmissão, a inveja e a fofoca. A insubmissão de Corá. A vontade do Criador despertou nele a inveja, pois ele queria ser o líder da congregação. E por que isso? Porque Corá deixou entrar a vaidade em seu coração. Corá queria ser visto e exaltado perante os homens como líder. E aqui eu quero deixar uma mensagem bem importante. O que vale não é ser visto ou ter prestígio aos olhos dos homens, mas sim aos olhos do Criador. É importante dizer, para que você tenha essa mensagem no seu coração, não é todo mundo que vai ser líder, nem mesmo o líder escolhe ser o líder. É o Criador quem escolhe cada um e coloca na posição que ele deseja. Isso quer dizer que as pessoas que não são líderes não têm valor ou não têm a mesma importância? De modo algum. O Criador escolhe pessoas para serem ajudadoras do líder, e essas são de suma importância. Quem se lembra do conselho que Jetro deu para Moisés, para que ele não se cansasse julgando todos os problemas do povo? Foram levantados ajudadores para julgarem causas menores, e isso ajudou muito a Moisés e ao povo. Não foi esse um trabalho importante? A outros, o Criador dá o dom da oração. A outros dá revelações, sonhos. E assim ele coloca cada um no seu lugar e cada um tem a sua importância. Assim foi da vontade do Criador fazer para que todos nós cooperássemos um com os outros e funcionássemos em unidade, porque o Criador nos criou para refletir sua personalidade amorosa uns para com os outros. O que eu quero dizer a você que me ouve agora é: fique firme na posição que o Criador te colocou, seja ela qual for. Não queira tomar a posição de ninguém, porque a posição que você está, só você pode realizar o trabalho. Não deixe a inveja entrar no seu coração só porque você não foi constituído líder. Você tem a sua importância na unidade e na congregação. Não queira ser visto pelos homens, mas deseje ser bem visto aos olhos do Criador, realizando aquilo que Ele te deu e te capacitou para realizar, seja na oração, seja como ajudador, seja como líder ou como pregador. Todos que são chamados são importantes, cada um em sua posição. Nós vemos isso a partir do versículo 8 até o versículo 10, que se lê o seguinte: Disse Moshe a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi, acaso é pouco para vocês que Elohim de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazeres o serviço do mexicano, do tabernáculo, de Iá, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar contigo e com os teus irmãos, os filhos de Levi? Procurais também o sacerdócio? Não fique insatisfeito com a posição que o Criador te colocou, mas antes cumpra com alegria a função que o Criador te escolheu para fazer. Outro ponto importante aqui que quero ressaltar
Como Corá conseguiu organizar um motim entre o povo e contra Moisés. Foi através da fofoca, da língua maldizente. E aqui está um pecado de consequência gravíssima que as pessoas não levam em consideração. Uma fofoca, uma língua maldizente pode destruir amizades, casamentos, pode destruir a harmonia e algo que funciona para o propósito do Criador. Isso é um pecado tão sério que pode trazer consequências tão destrutivas que existe um mandamento só para ele: não darás falso testemunho. Se você diz que tem Deus no coração, que vai na igreja, mas vive fofocando sobre a vida dos outros, seja de um irmão ou seja no salão de cabeleireiro, eu sou categórico em dizer aqui que você está em pecado. Pare já com isso. A fofoca é um pecado grave. O próprio mestre Yeshua disse que cada um dará conta de cada palavra dita, que por elas podereis ser absolvidos ou condenados. Não use de palavras vãs, que na sua boca estejam palavras de bênçãos e não de fofocas. Se tu realmente tem Deus no coração, como diz ter, ao invés de fofocar da vida dos outros, ore por essa pessoa, interceda pela causa dela junto ao Pai, escute seus problemas, dê apoio. Isso sim agrada ao Pai. Isso sim é a atitude de alguém que foi transformado pela palavra e vive em novidade de vida. Agora lendo a partir do verso 12 até o 14. Então Moshe mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não subiremos. É pouco, acaso, que nos tenha feito subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares no deserto, para que queirais ainda fazer-te príncipe sobre nós? Ademais, não nos introduziste em uma terra que emana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Acaso cegarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Aqui tem um outro ponto importante. Não duvide das promessas do Criador. Conforme a palavra nos diz, por acaso o Criador é como os homens para que minta, para que mude a sua palavra? Por acaso é ele como o filho dos homens para que se arrependa? Não murmure. Aprenda a confiar nas palavras que saem da boca do Criador e tenha no seu coração que as coisas não acontecem no seu tempo, mas no tempo do Criador, porque ele vê o futuro. Ele é perfeito, você não. Se o Criador te disse algo, te prometeu algo, então a mão dele não falhará. Por acaso se encurtou a mão do Criador para que existam coisas que ele não possa cumprir? A partir do verso 23, vemos que o Criador manda a punição e a terra se abre e engole a Corá e os que se juntaram a ele. Esse é o tipo de versículo que o pessoal do Deus é amor pula e passa direto. O mesmo Deus que cura é o mesmo que mata, porque Deus é amor e misericórdia. Sim, mas ele também é justo, e ele vai punir todos aqueles que rejeitam sua misericórdia e perseveram em ter um coração insubmisso. Quem é que vai lançar as pessoas no inferno? Quem foi que criou a luz e as trevas? Quem vai julgar? Saia desse dogma de que Deus é só amor, que Deus entende os teus pecados. Deus não entende o pecado de ninguém. Ele chama os pecadores ao arrependimento. Se você acha que o amor de Deus é passaporte ou legalidade para você continuar pecando, então tu está mais perto do inferno do que pensa. Está precisando aprender o que realmente é a graça do Criador. E a partir do verso 41, vemos todos esses mesmos erros se repetindo. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos israelitas murmurou contra Moshe e Aarão, dizendo: vocês mataram o povo de Iá. E tendo-se sublevado a congregação contra Moshe e Aarão, dirigiu-se para a tenda do encontro, e a nuvem a cobriu, e a quevode, a glória de Iá, apareceu. Vieram Moshe e Aarão à frente da tenda do encontro. Disse Iá a Moshe: levantai-vos do meio desta congregação, para que eu, no momento, a possa consumir. Quem está falando aqui é o próprio Criador. Quero ver o pessoal do Deus é amor, Deus entende seus pecados, Deus só quer seu coração explicar isso aqui. Então caíram com o rosto em terra. Disse
Moshe a Aharon: toma teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e leva-o depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de Yah, já começou a praga. Ou seja, o próprio Criador mandou uma praga para eliminar aqueles que são do povo escolhido dele. E você está aí achando que pode brincar com o pecado, que nada vai te acontecer. Tomou Aharon como Moshe tinha falado e correu ao meio da congregação. E já a praga havia começado entre o povo. E deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. E pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. Ou seja, o próprio Criador matou 14.700. E aí, qual a desculpa que vão dar esse pessoal aí? Que o Deus do Antigo Testamento é malvado e que o Deus do Novo Testamento é bonzinho? Para encerrar esse estudo, convido vocês a lerem a história dos filhos de Corá, para mostrar que nem sempre um pai ímpio vai gerar filhos ímpios e que nem sempre um pai justo vai gerar filhos justos. Seja teu pai ímpio, a tua mãe ímpia, seja você um justo. Ainda que teus pais, ainda que a tua família rejeite a palavra do Criador, ainda que sejam engolidos pela terra, seja você um justo e não vá junto com eles. Faça a tua parte e ame o Criador acima de tudo. Shalom.